Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aí sobre o dia de operações, é o terceiro dia de exame da 07, mesa proprietária, e tô aqui gravando o vídeo para mostrar como foi o dia hoje, tá? Eu vou gravar nesse formato, gravei a tela com as operações todas, para ver se eu consigo fazer essas edições. Não sou muito bom nisso, tá? Então acho que esse formato vai me ajudar um pouco mais, beleza? Bom, gravei a tela aqui. Eu fiz uma pré-análise no começo do dia, tá? E a minha pré-análise me indicava um movimento de queda, tá? Um movimento de queda aí na minha pré-análise. Então, o que aconteceu aqui já no primeiro instante do mercado, né? Eu cheguei um pouquinho atrasado hoje. Eu cheguei já com 10 minutos, com 30 minutos fechado, né? Demorei meia hora para entrar no mercado. Cheguei com 30 minutos fechado. Bom, que eu já estava enxergando, né? Eu estava enxergando que os candles fechados, eles não eram gatilhos, tá? O 30 minutos não era gatilho, este 15 não era gatilho, este 10 não era gatilho e assim por diante, tá? Eu não analiso um, não analiso três e não analiso cinco, tá? As minhas análises partem do gráfico de 60, 30, 15, 10, 120, 240, diário e semanal, tá? Então vamos lá. Percebendo que nenhum deles eram gatilhos para tentativa de rompimento de topo, né? Eu estava esperando um gatilho negativo para entrar dentro do contexto que eu havia feito, o contexto do diário, né? O diário havia feito uma confirmação de rompimento. Então, o movimento, na minha visão, era para o movimento era para rompimento do fundo do dia anterior, tá? Era para romper esse ponto aqui, beleza? Então, baseado no contexto macro, no contexto geral, eu estava mais inclinado a fazer vendas, tá? Bom, e o que aconteceu? Aconteceu um 10 minutos negativo, que era um gatilho, tá? E o que eu fiz? Deixa eu voltar aqui só um pouquinho. Eu tracei a FIBO nele, né? Ó, tracei a FIBO nele, e como eu estou de olho no 10 minutos, tá? Eu estou querendo pegar uma operação do 10 minutos, eu tinha que olhar o 3 minutos, porque o 3 minutos é correspondente do 10, tá? No 3 minutos vão aparecer todos os pontos e regiões que o 10 minutos deve, que o 10 minutos deve apresentar de entradas, tá? Entradas e falhas. Então, eu elegi este ponto, né? Este ponto aqui, ó. Esse 9 do 3 minutos é um gatilho de reversão, tá? Ele não é apenas um gatilho de preço como o 10 minutos, ele é um gatilho de reversão, tá? Então, o que eu fiz? Tracei a FIBO e fiz uma marcação aqui. Se o preço tocasse a região com candle positivo, com candle positivo, ele estaria respeitando a minha região de venda. Para mim, não importaria se ele tocasse com candle negativo, porque o candle negativo poderia ser apenas um pullback para tentar subir mais um pouco, tá? Então, o que eu queria? Eu queria que ele tocasse com candle positivo e depois virasse negativo para eu poder entrar nessa venda, beleza? Então, vamos ver aí o que aconteceu no dia de hoje, tá? O mercado aí no 3 minutos estava querendo tocar o ponto lá, eu já estava praticamente preparado para poder fazer a venda. E aí, ele não chegou a tocar no ponto, tá? O 1 minuto estava com uma falha já, né? Uma falha de rompimento, mas essa falha de rompimento ainda era para jogar o mercado para baixo, tá? Por quê? Essa falha de rompimento aqui ainda é a favor do movimento de baixo, tá? É ainda a favor do movimento de baixo. E aqui, ó, eu estou desenhando na hora o que eu quero que aconteça, né? Então, ele não chegou a tocar no ponto que eu queria, tá? Ele não chegou a tocar no ponto que eu queria.
Então, eu tentei manter vamos dizer, a disciplina do operacional. Não tocou no ponto, não respeitou e não me deu inicialização do candle que eu preciso, eu não faço a operação. Tá? Eu poderia bater neste candle 12, se fechasse negativo, poderia. Tá? Mas há um risco ainda dele retornar, me violinar para depois cair. Tá? Então, eu acabei não entrando nessa operação e a operação, nesse caso aí, deu bom, né? Beleza? Deixa eu passar um pouquinho para frente o vídeo. Ó, ele não chegou a ir buscar o ponto lá, né? Aqui no 3 minutos, o que que ele está fazendo? Ele está fazendo um rompimento, o 10 rompe o 9 e o 11 é uma confirmação de rompimento. Esse mercado ainda é para vir para baixo, como ele veio, né? Ó, já veio para baixo, tá? Bom, aí o que que eu tenho? Deixa eu dar um pause aqui para vocês entenderem o contexto que eu estava enxergando, tá? Qual que é o contexto que eu estava enxergando? Esse aqui, ó, é o diário. Lembra que eu falei que eu só faço análise nos tempos gráficos maiores? O diário, o que que ele estava fazendo, pessoal? Ó, ele estava, o 83 estava fazendo rompimento, tá? E o 84 estava fazendo uma confirmação de rompimento, tá? Por mais que o 84 seja um gatilho, tá? Os gatilhos, eles tendem a buscar a máxima, tá? Dele, com intenção de fazer rompimentos, tá? E ele já tinha dado alvo na máxima, beleza? E só o detalhe, tá? O detalhe era o seguinte: como que eu sabia que aqui era a retração para o preço cair, tá? Porque o candle 84 violinou o anterior. Quando ele violina o anterior, eu tenho uma retração de até 50% nos pontos de venda do diário, que é o gráfico de 60 minutos, que é esse ponto que está marcado aqui, ó, que ele está respeitando, que é esse ponto aqui, tá? Então, aqui era apenas uma retração para a tentativa de rompimento desse fundo, tá? Por isso que o meu contexto era de baixa. Por isso que na minha pré-análise, o meu contexto estava, eu estava olhando para um movimento de baixa, beleza? Então, vamos dar continuidade. Olha lá. Aqui era o melhor ponto de venda do diário, tá? No gráfico de 60 minutos, aqui era o melhor ponto de venda do diário. Olha lá, o que que eu precisava? Eu precisava de uns 60 minutos negativo para inicializar o diário, tá? Mas enfim, o que que depois, aí passou o tempo, eu não fiz mais nada, né? Deu aquela venda do 3 minutos, eu não fiz nada até o momento. E depois o 30 minutos estava fechando. Não, 30 minutos estava fechando. E eu já tracei a FIBO nele. Tá? Por que, que eu traço a FIBO no gatilho? Para entender qual que é o ponto de venda deste gatilho. Tá? E esse cara aqui, eu vou procurar sempre pontos de venda no gráfico de 10 minutos ou no gráfico de 5 minutos. Tá? Bom, o que que eu fiz? Olhei o gráfico de 10 minutos e o melhor ponto de venda do 30 minutos gatilho era esse gatilho de reversão, que é o 3 de 10 minutos. E se eu for olhar nos 5 minutos, que é esse gráfico aqui embaixo, era o mesmo ponto. Esse cara aqui, o 6 de 5 minutos, é um gatilho de reversão, é o mesmo ponto. Então ali para mim estava muito perfeito, muito, estava confluindo muito a região de venda, tá? Então eu estava esperando um sinal para que eu pudesse entrar na venda, tá? E qual que era esse sinal? O sinal é o seguinte: eu estava esperando este candle, opa, o 10 minutos, aliás, o 10 minutos tocar o ponto, que nem eu estava esperando no 3 minutos. Esperando 10 minutos tocar o ponto e o próximo candle fechar negativo.
O próximo candle fechando negativo, o que ele quer dizer para mim? Ele quer dizer que o 30 minutos está inicializando a baixa. Tá? Só que eu precisava desse candle fechado. Tá? Então, ele está mostrando que o 30 minutos estava inicializando a baixa. Só que, da mesma forma que o 10 estava me avisando que estava inicializando a baixa, lembra que eu falei? Eu posso olhar os 5 minutos também. Se eu tiver uns 5 minutos negativo, tá? Ó, uns 5 minutos, o próximo 5 minutos, negativo. Dentro do fechamento do candle positivo de 10 minutos, o que isso quer dizer? Os 5 minutos está falando assim para mim, Yuri, o 10 minutos já deu alvo. Eu estou inicializando o próximo movimento de baixa, tá? Então, eu precisava dos 5 minutos fazendo esse tipo de movimento, tá? Então, vamos ver aí o que aconteceu nesse ponto, tá? Aqui eu tenho uns alarmes para me lembrar, né, que os 60 minutos fechou, o 120 fechou. Olha lá, eu estou desenhando na tela lá, na hora, o que eu precisava que acontecesse. Só que o detalhe era o seguinte, tá? Olha só, vamos voltar aqui um pouquinho. Cadê? Volta. Aqui, show. O detalhe era o seguinte, e aonde era o alvo dessa operação caso ela surgisse, né? Ela estava sendo formada ainda, né? A operação estava sendo formada. Qual que era o alvo dessa operação? Isso é uma operação do quê? É uma operação de venda de gatilho de 30 minutos? É uma operação do quê? A grande verdade, pessoal, é que o 30 iniciou um gatilho, tá? O 30 iniciou o gatilho. Eu precisava do 10 negativo para impulsionar o 30, ou um 5 negativo para impulsionar o 30 e o 10, ou 30 minutos e o. Não, para iniciar para impulsionar o 30 minutos, tá? Só que eu sei que quando eu estou fazendo uma operação de gatilho, tá? Ele pode vir só até a mínima dele, violinar e voltar para cima, tá? Eu sei disso, tá? Só que o fator principal que eu encontrei nesta operação foi os 60 minutos. Olha só, os 60 minutos fechou um candle positivo que não é gatilho, tá? Violinando a máxima de um topo, tá? Isso aqui é topo, isso aqui é máxima, tá? Eu enxergo o mercado dessa forma, tá? Topo, candle positivo, máxima, o próximo candle que deixou um pavio maior que o candle positivo, tá? Então aqui dentro tem uma região de topo, máxima de topo, topo, beleza? Então o que ele fez? Ele violinou a máxima de um topo. E quando ele violina a máxima de um topo, tá? Ele tem um alvo na região de 50%. Então, o que eu fiz? Tracei a Fibo e tracei o ponto de alvo dele. Né? Olha só. Fui lá, tracei ele, deixei um alarme, né? Porque eu sempre esqueço, cara. O negócio bate, tem um monte de linha, bate lá, eu sempre esqueço. Tá? Então, qual que era a minha intenção? A minha intenção era trazer esse preço até aqui embaixo. Aqui era o meu alvo. Porque ele ainda poderia tentar subir. Tá? Mas a intenção do diário é rompimento de fundo. Tá? Olha lá, eu até coloco escrito lá, alvo de 60 minutos, violinada. Tá? Então, o que eu estava esperando nesse momento? Uns 5 minutos virar positivo. Tá? Os 5 minutos positivo, dentro do 10 minutos, ele indica que o 10 está no alvo. Certo? Só que eu não posso já entrar de chupetão assim. Por quê? Porque daqui até aqui fica um stop muito caro. Tá? Então, o que eu estava analisando? Bom, os 5 minutos vai fechar, tá? E ele vai fechar um gatilho. E eu só faço operações dentro de gatilho. Né? Muito raro eu fazer operações fora de gatilho. Então, o que eu aguardei? Este cara fechar,
Já tinha entendido que o 3 minutos ia retrair. Ó, tá vendo? O 3 minutos retraindo, na hora eu até coloquei a indicação aqui, ó, 3 minutos retraindo, ele vai retrair até onde? Até a região de 50%. Por quê? Porque ele violinou um fundo, tá? Agora, o que não podia acontecer é os 5 minutos violinar fundo, tá? Esses 5 minutos tinha que vir embora. Só que mesmo violinando, o alvo dele seria aqui, tá? Então, o que que eu fiz? Eu aguardei a retração do 3 minutos, olha só, aguardei a retração do 3 minutos. Como o 5 ia virar um gatilho, eu já me antecipei e coloquei a linha do melhor ponto de venda desses 5 minutos, tá? O que que eu precisava? Eu precisava de ter um candle positivo, como ele já fez aqui, ó, no 1 minuto, respeitando o ponto. Ele não poderia passar para cima dessa linha, tá? E a minha venda ia inicializar com 1 minuto negativo. Por que 1 minuto negativo? 1 minuto negativo, ele inicializa o gatilho de 5 minutos. E aí eu estou confluindo todos os tempos gráficos. Violinada dos 60, gatilho de 30 minutos, com alvo na mínima, porém o 60 violinou topo, a máxima de um topo, então ele tem alvo até aqui embaixo. E entrei nesse raciocínio, tá? Nesse racional, beleza? Vamos ver o que aconteceu aí, ó. Olha lá, eu estou desenhando lá na hora, esses desenhos aí são lá na hora, e eu estava esperando uns 5 minutos fechar, ó, 5 minutos agora acabou de fechar, e eu tinha que esperar ainda 1 minuto para entrar na minha venda. Só que eu tinha que esperar o 1 minuto fechar negativo. Ele fechando negativo era a minha entrada, era a inicialização dos 5 minutos que ia impulsionar o 30, que ia fazer com que o 10 fechasse negativo. Olha só que louco. Essa, essa, essa confluência de tempo gráfico. Os 5 minutos que fechou negativo, olha só, vamos lá. Esses 5 minutos aqui, ó, deixa eu mudar a cor dos. Aqui. Ó, esses 5 minutos negativo, tá? Ele havia fechado dentro do fechamento do 10, abaixo, né, do fechamento do 10, certo? Do 10 minutos. Quando isso acontece, eu já tenho uma alta probabilidade deste candle 7 aqui, ó, fechar negativo, que é o que eu precisava. Que é o que eu precisava, de um 10 negativo para também inicializar o 30. Entende? Que eu estou confluindo todos os tempos gráficos para poder entrar numa operação, tá? Então, essa foi a leitura. E eu percebi que o 5 estava violinando fundo, eu percebi que o 3 estava violinando fundo, que ele poderia fazer uma retração, como ele fez. O 3 e o 5 eram gatilhos, peguei o meu melhor ponto de venda do gatilho e esperei fechar negativo, tá? E qual que era o alvo dessa operação? Aqui, nos 60 minutos. Olha só que doido. Eu peguei uma operação, eu esperei 1 minuto fechar, peguei uma operação, uma entrada de 1 minuto para pegar um alvo de 60 minutos. Que eu poderia esperar uma tentativa de rompimento de fundo de diário, uma operação de diário no 1 minuto, cara. Tá? Então, essa foi uma boa sacada aí na hora. Tá? Aí, entrei na venda. Stop, pessoal. O stop. O stop, como eu estava vendendo 30 minutos, eu estava antecipando uma inicialização do 10 minutos, o stop é no gráfico de 10 minutos. Se aqui o stop tivesse 220, 230 pontos, 250 pontos, eu ia ter que botar o stop aqui. Por quê? Porque ele ainda tinha a probabilidade de fazer mais um pullback. Tá? Ah, Yuri, mas por que ele tinha probabilidade de fazer mais pullback? Porque ele violinou aqui embaixo. Tá? Então ele tinha ainda a probabilidade de fazer mais um pullback. Então o meu stop vai ter que ser no 10 minutos. Tá?
Então, entrei na venda, coloquei o meu alvo lá, né? Eu fiquei meio que indeciso a questão do alvo, porque eu não queria deixar muito justo. Eu apenas, é exame, né, pessoal? Então, eu quero apenas bater a metinha de 500 pontos no dia e sair fora do mercado, né? Então, eu fiquei nessa dúvida da questão de alvo. Mas, enfim, entrei na operação e a operação começou a discorrer, começou a andar a nosso favor aí, tá? A operação ela voltou um pouquinho, né? Mas eu acho que ela voltou 80 pontos mais ou menos, não deu calor nenhum, tá? E aí a gente tem a operação dando seguimento, tá? Agora, se o 10, tá vendo, ó? Eu entrei pelo 1 minuto, antecipado pelo 5, imaginando a probabilidade maior do 10 fechar negativo. Por quê? Porque eu pensei o seguinte, cara, o 60 havia acabado de fechar, o 30 era gatilho. Esse 10 minutos tem a probabilidade de fazer isso aqui, ó, direto, e eu perder essa operação, tá? Então, por isso que eu antecipei, beleza? E aí a operação foi discorrendo, foi andando bem, né? Uma operação que não deu calor, operação rápida, tá? Aqui era um ponto de atenção que eu estava de olho, tá? Ó, aqui era um ponto de atenção que eu estava de olho. Porém, pessoal, eu não tinha ponto de proteção ainda, por isso que o meu stop ficou lá em cima, tá? Não tinha ponto de proteção. E aí, o que que eu falei? Pô, a operação deu 300 pontos. Não vira tomar esse stop, né? Coloquei no 0 a 0. Por quê? Porque esta operação, se ela violinasse algum candle, ela ainda tinha uma retração para fazer até aqui, tá? Até esse ponto, tá? Para depois tentar cair. E eu não quis assumir o risco, tá? E eu coloquei no 0 a 0, tá? E aí você vai reparar que ele vai violinar, um minuto, ó, tá violinando o fundo dele, tá? Então ele tinha, ó, máxima, mínima, região de 50% para poder fazer uma retração. Então eu já estava aguardando uma retração até aqui para poder cair. Olha só, ele foi, fez a retração, olha lá, até coloquei a FIBO ali, né, na hora. E aí, na minha visão, o próximo candle tinha que vir rasgando para baixo, tá? Ele não poderia fazer isso aqui, ó, no próximo candle, tá? Ele tinha que rasgar para baixo. O próximo candle, não, o 74 no caso, né? Porque esse aqui estaria fazendo uma negação, esse aqui, ó, o 74 tinha que vir rasgando para baixo, tá? Porque senão ele pode dar uma falha de movimento. E essa falha de movimento, como é que ela funciona, né? Poderia fechar um candle positivo aqui, ó, dando uma falha de movimento, e ele vir buscar aqui em cima, né? Enfim, pessoal, aí o mercado foi nas minhas marcações que eu tenho de gatilhos de reversão, topo fundo do diário, semanal, 60 minutos, 120, tá? E foi buscar o alvo, e eu saí aí. Minha meta são 500 pontos, né? Entrei com 5 contratos, porém acabei fazendo 440 pontos, aqui é taxa, né? 440 pontos, e eu me senti satisfeito pela operação e fiz a única operação do dia, tá? Então, tá aí o relatório de performance. Tá aqui, ó, o relatório de performance, tá? Aqui tá no semanal, aí eu acabo mudando pro diário para vocês, pro dia de hoje, né? Pra vocês entenderem. É da conta da mesa 07. Então tá aí, o resultado do dia. Eu tenho aí, deu uma operação de 440 pontos, beleza, um custo de 3,70, que é o da corretagem, enfim, né? Vamos ver a próxima tela que eu acabo passando.
gráfico, né? O gráfico de evolução aí do dia. Olha só, pessoal, aquele pullback lá, ó, ele chegou na hora da venda, ele chegou a me dar 30, é 30 aqui? Ele chegou a me dar 30 pontos de calor, né? Chegou a me dar 30 pontos de calor, é isso mesmo. Completo do dia, é isso mesmo, 30 pontos de calor, tá? Então foi uma operação bem rápida, bem tranquila, né? Bom, as operações do dia, uma só, né? Aí a operação, o resumo, né? Deixa eu só voltar ao resumo do dia, beleza? Ó, o resumo do dia, né? Uma operação, uma única, né? O R$ 440, mais a taxa, e enfim, tá? Aí eu mostro, acho que da semana, né? Eu comecei o exame na segunda-feira, tá? Então, da semana, assim estamos. Com 7 operações no total, 4 vencedoras e 2 perdedoras, uma zerada, no 0 a 0, né? Estamos aí com o saldo de R$ 641, o exame é 1.997 meta, tá? E um fator lucro de 4,20, tá? É um fator lucro que está começando a me agradar, tá? Eu quero chegar aí no nível de 5, 6 de fator lucro, tá? Mas tá bem agradável aí, beleza? As operações que eu fiz, né? No primeiro dia, essas 2 operações havia dado certo no primeiro dia, porém eu não aceitei o lucro e aí tomei stop, né? E aí no segundo dia tomei vergonha na cara, né? Fiz operações mais curtas para buscar a meta. Então aqui eu acho que deu é, 150, 300, 400, deu 450 pontos, né? E aí hoje mais 440 pontos aí, tá? Praticamente com a meta batida no dia. E o gráfico de evolução, né? Do dia, do gráfico de evolução da semana, né? Olha, gráfico de evolução da semana, que ficou bem bacana, né? E a parte que eu vou mostrar é que eu não sei o que que acontece, eu preciso dar uma verificada direito, eu não sei o porquê que aparecem os asterísticos aqui, tá? Mas eu entrei lá na conta e deixei para vocês entenderem que esta conta é uma conta da 07, tá? Final, final 549778, final 549778, beleza? Bom, então é isso, pessoal. O vídeo de hoje foi esse, foi uma operação muito bacana, muito legal, e espero que vocês gostem aí, beleza? Grande abraço, valeu!